Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 19 de janeiro, quarta-feira, com muita alegria, nos colocamos na presença do Senhor. Convido você a refletirmos então neste início um pouquinho sobre a antífona de entrada das celebrações que diz assim: que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Que o nosso coração entoe louvores ao Senhor. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever no canal do YouTube, a deixar o seu like, fazer o seu comentário, a compartilhar esse vídeo para que o Evangelho de Jesus Cristo alcance mais corações. Se você, no dia de hoje, lembrar de alguém, se Deus te colocar no coração alguém que necessite, encaminhe esta palavra a este irmão, a esta irmã. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fique aqui no centro. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto que hoje a liturgia nos propõe contém a quinta e última polêmica, poderíamos assim dizer, de Jesus contra os seus adversários. No fundo, a reafirmação que o Evangelho hoje vem nos trazer, amados irmãos e irmãs, transcende toda a ordem estabelecida e que ela deve ser revitalizada quando não concorrer para o bem do homem. O clima, cada vez mais dentro do cenário do Evangelho que estamos acompanhando, está um clima carregado de indignação, e assim também nos mostra e deixa transparecer as atitudes de Jesus. Então, há no contexto do Evangelho um verbo periblepomai. Então, um verbo que diz: Jesus olha ao redor de si. E esse olhar, ele é também sempre acometido por sentimentos. E qual é o sentimento de Jesus diante deste momento? Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, Ele olha, então, e mostra uma indignação e a amargura contra os seus adversários, contra os seus intelectores, revelando assim a obstinação e a astúcia. Esses que procuram então, dentro desse contexto, eles revelam uma obstinação e astúcia e tramam a morte de Jesus. Então, a conclusão do Evangelho de hoje, no versículo 6, é justamente isto. Eles começam a tramar como vão matar Jesus, como vão matar nosso Senhor Jesus Cristo.
Contudo, nós percebemos, Jesus não se deixa intimidar com relação a isto. Muito pelo contrário, o Senhor continua fielmente o seu caminho, a sua missão, o seu serviço profético, insistindo numa instituição sabática que sirva ao homem. Porque, se nós olharmos o Evangelho, está dentro desta contradição do dia de sábado. Jesus questiona claramente o que é permitido no dia de sábado: ajudar ou não, curar ou não. É o próprio Senhor que nos diz o que é permitido no dia de sábado: fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar morrer. Os que aqui estão nada dizem, nada falam, não comentam absolutamente nada. Os fariseus e os partidários de Herodes não dizem nada. Então isso faz com que Jesus olhe com muita tristeza, com muita amargura. Por quê? Porque todos que ali estavam eram duros de coração. Tinham um coração fechado, de pedra. Jesus fica muito triste com relação a isto, amargurado, com muita ira. Assim, amados irmãos e irmãs, nós olhamos o Evangelho de hoje e contemplamos ainda que há um verdadeiro drama que será sempre, dentro dessas realidades, Jesus que vai estar ao favor da dignidade do ser humano, e aqueles que deveriam estar a este favor, que são os entendedores da lei, muito pelo contrário, muitas vezes olham para o seu próprio umbigo e não são capazes de olhar para a necessidade do próximo. Assim o Senhor nos convida a uma atitude: fazer o bem ao homem. E isto exigirá a cada um de nós o quê? Exigirá um preço de seguir a Cristo e rejeitar tudo que é daquilo que é obra, então, humana. Por quê? Porque o Senhor vivenciou isto primeiro. O que acontece com Jesus? Fazer o bem ao homem exigirá de Deus, assim, o preço da eliminação, ou melhor, da morte do seu próprio Filho na cruz. Jesus será pregado, Jesus será morto, Jesus será crucificado. Portanto, o Senhor nos convida a vivenciar constantemente a graça do amor e da entrega ao Senhor, aos nossos irmãos e irmãs, procurando sempre a dignidade em primeiro lugar. Peçamos, portanto, ao Senhor, por meio desta oração no dia de hoje, que nos guarde e proteja. Senhor, dai-me a graça de viver a grande luta da vida humana, mas procurar, pela condição da esperança cristã, que leve-me a fazer tudo o que eu posso, aceitando a pobreza dos meios que disponho e pondo toda a minha confiança em Ti, Senhor, que gostas de fazer maravilhas com instrumentos tão pequenos. Liberta-me do medo que me bloqueia e do sentimento de inferioridade que me paralisa. Faz-me, Senhor, acreditar que em mim será sempre a graça do Teu amor quem atuará para que eu possa sempre assim ser em Ti vitorioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.